Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community e Fidelidade. Vivemos um dos momentos de maior instabilidade na Europa depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O mundo assiste a um conflito que já está a abalar a economia global e a provocar uma grave crise humanitária. Apesar das consequências ainda serem muito difíceis de calcular, o Imagens de Marca quis saber qual o impacto desta ação militar no valor das duas marcas-nação e quais são os possíveis efeitos na economia, nas empresas e na sociedade portuguesa. Esta semana, tudo começa com reflexão. Hi, hello, my dear foreigner friends. All over the world, Putin and Russian army have started full invasion to Ukraine in this morning. Jamal é uma das cantoras mais famosas da Ucrânia. Em 2016 venceu o Festival Eurovisão da Canção com uma música inspirada na deportação de tártaros da Crimeia pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2022, ela própria é uma das milhares de pessoas refugiadas de um conflito militar que preocupa toda a humanidade. A invasão da Ucrânia pela Rússia terá consequências não só para o leste europeu, mas para todo o mundo, incluindo Portugal. A nível global, há claramente uma retração do comércio internacional, em resultado das sanções, mas também daquilo que é um ambiente de alguma apreensão, alguma depressão em termos das expectativas dos consumidores. Em Portugal, concretamente, nós temos ainda o benefício de estar ainda a sair de um período de recessão. E, portanto, quando nós prevíamos um crescimento de mais de 5,5% da atividade económica para 2022, a questão é se este ambiente recessivo vai impor a Portugal uma redução da atividade face ao nível em que estamos ou apenas um abrandamento das expectativas de crescimento. As nossas empresas exportadoras estão muito dependentes de cadeias de fornecimento e, portanto, sofrem dois efeitos. Primeiro, a procura externa que pode contrair-se, porque as empresas europeias que vendem muito para a Rússia deixam de vender, mas não só para a Rússia, como disse, havendo um ambiente de alguma expectativa negativa, as pessoas deixam de consumir internamente também, mas também temos o efeito do preço. É que, nomeadamente ao nível da energia e com o impacto nos transportes, no custo de transporte, etc., e além de fatores de produção como matérias-primas, têm estado a sofrer de aumentos muito significativos. Efeitos de uma ofensiva apelidada por Vladimir Putin de Operação Militar Especial, mas que rapidamente se transformou num conflito que está a provocar uma grave crise humanitária e que coloca em causa a arquitetura de segurança europeia pós-Guerra Fria. Nós estamos a viver uma situação que, à luz daquilo que são as marcas-nação, é único em termos mundiais, porque, no fundo, se falarmos aqui em três grandes dimensões, que é o ambiente social, o ambiente económico e o ambiente político, pela primeira vez em muitos anos, estamos a viver em simultâneo um problema em cada um destes ambientes e que ele é contaminante para os restantes. O ambiente social começou por ser afetado há 2 anos atrás, com o tema da pandemia. Se recuarmos um bocadinho agora àquilo que tem sido também o último ano, que foi os ciberataques. Os ciberataques vieram impactar o ambiente económico. E, por fim, surge um ataque àquilo que é o ambiente político, que é uma guerra que se reflete automaticamente nos outros dois ambientes. Portanto, sim, o mundo vai se alterar com esta situação. Я батько. Я молодший брат. A resiliência é neste momento a principal arma do povo ucraniano que resiste a uma guerra com consequências ainda difíceis de calcular. Se por um lado os bombardeamentos deixam na Ucrânia um rastro de destruição a todos os níveis,
A Rússia, por outro lado, sofre neste momento um dos maiores estrangulamentos económicos da história moderna, com as sanções impostas pela comunidade internacional e com várias multinacionais a anunciarem a suspensão de negócios no país. Há relações que se quebram e há impactos incontornáveis no valor das duas marcas-nação diretamente envolvidas no conflito. Aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, do ponto de vista de notoriedade e familiaridade, obviamente os dois vão ganhar, porque estão nas bocas do mundo, toda a gente fala neste momento deles, portanto é um sentido onde os indicadores de notoriedade e de familiaridade vão ganhar. Mas depois vêm as outras duas consequências diretas, que é a admiração e a confiança. E nisto aqui, claramente, a Ucrânia está a ganhar nesse aspecto relativamente à Rússia, que está a perder de dia para dia. A questão é que não sabemos se no final disto tudo vai existir uma nação Ucrânia ou não. Há uma década, antes de Portugal tratar as startups por tu, nascia no número 80, na Rua da Prata, em pleno coração Alfacinha, a Startup Lisboa, com uma missão que se mantém até aos dias de hoje. Foi exatamente aqui que se iniciou esta jornada incrível que tem sido estes 10 anos de atividade da Startup Lisboa. Começámos neste edifício que nos tem permitido aqui acolher muitas e muitas startups e apoiá-los no seu desenvolvimento, no seu percurso empresarial, que é aquilo que a Startup Lisboa faz desde a primeira hora, é ajudar empreendedores, ajudar startups, ajudando-os na mentoria, ajudando-os nas relações ao investimento de capital de risco, ajudando-os em contacto com parceiros estratégicos, no fundo criando uma comunidade que acaba por ser um ecossistema de suporte a todos aqueles que querem empreender. Nestes 10 anos, a Startup Lisboa soma já mais de 400 empresas incubadas e ajudou a criar mais de 4.500 postos de trabalho. São números muito impressionantes, sobretudo se percebermos que, para além dos números, aquilo que é o contributo destas startups para a economia portuguesa. Elas estão no centro hoje daquilo que é a transição da nossa economia centrada numa economia no passado em baixos salários, em desqualificação, para uma economia hoje centrada na inovação, na tecnologia, em trabalho qualificado, em geração de valor. Este papel das startups não pode ser medido apenas pelo seu contributo para o PIB, mas sobretudo por aquilo que está a mudar na nossa forma de encarar o papel da sociedade portuguesa, da economia portuguesa em termos internacionais. Hoje em dia, o ecossistema português de startups já é reconhecido a nível internacional, não só pelo talento que o país gera, como também o que atrai. Um reconhecimento que a Startup Lisboa também quer fazer chegar às empresas. Eu diria que hoje, essencialmente, estamos muito concentrados com esta exigência de conseguirmos pôr o mundo das startups em proximidade, se quiser, ao mundo empresarial mais tradicional. A inovação que as startups conseguem trazer a este mundo é absolutamente fantástica e esse mundo começa a reconhecer que, efetivamente, aí está um potencial enorme. A Startup Lisboa afirma que o desafio mais ambicioso para o futuro é a conclusão do Hub Criativo do Beato, um espaço com uma área superior a 35 mil metros quadrados que se está a preparar para rivalizar internacionalmente com o que existe de melhor na área da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. O Hub Criativo do Beato é um projeto incrível que a Câmara Municipal de Lisboa nos confiou e confiou com base numa visão, a visão de criar aqui em Lisboa um hub centrado na inovação para acolher projetos que tenham essa marca precisamente de trazer à cidade inovação, valor acrescentado no âmbito do empreendedorismo, das indústrias criativas, da tecnologia. E aqui vão estar sediados, como digo, projetos dos mais diferentes âmbitos. Podemos então dizer que o futuro do empreendedorismo em Portugal está aqui e vai estar aqui. Nós, desde o início, quisemos também usar este espaço, tal como ele estava, antes de ser intervencionado, para gerar valor para a cidade. Já organizámos aqui tantos e tantos eventos e acolhemos tantos e tantos eventos que a cidade quis fazer acontecer no Hub Criativo do Beato. E por isso costumo dizer que o Hub está a gerar valor para Lisboa desde o primeiro minuto, mas seguramente depois de assumir esta configuração nova de um espaço dedicado à inovação, vai ainda ser mais relevante o seu papel para a dinâmica empreendedora da cidade.
Inspirada na natureza, a nova geração do Sportage é o fruto da vontade da Kia em continuar a conduzir um futuro em direção à eletrificação. O modelo, que celebra 29 anos no mercado, tornou-se um ícone e hoje reinventa-se, abraçando o novo posicionamento da marca. O Sportage é um modelo icónico da marca Kia e esta é a quinta geração do modelo e traz, eu diria, quase tudo novo. É o reforço da aposta da Kia na eletrificação, é, digamos, uma tendência geral do mercado. A Kia tem estado na vanguarda e, portanto, a partir de agora é óbvio que todos os modelos que formos lançando, quer renovação do modelo anterior, quer novos modelos que vamos introduzir, terão cada vez mais eletrificação. O Sportage vai efetivamente nesse caminho e nós achamos que efetivamente as variantes híbrida e híbrida plug-in, com o seu tempo, serão as versões mais vendidas deste modelo. Opostos unidos é a filosofia de design da Kia, espelhada agora nas linhas do novo Sportage. Desenhado exclusivamente para a Europa, pretende ser um modelo de ligação emocional entre o ambiente urbano e a natureza, tendo sido apresentada ao mercado português em Lisboa, no coletivo 284. Nós escolhemos um lugar diferente, tem tudo a ver com a arte, exatamente para fazer esta ligação da nova filosofia da Kia, que sempre esteve bastante focada no design, foi um dos nossos pontos fortes desde que a marca começou a sua revolução. Este carro é revolucionário, tem esta nova filosofia dos faróis em boomerang, mas eu, para mim, vou-lhe dizer, a qualidade de vida a bordo é talvez aquilo que para mim corresponde à maior evolução relativamente às gerações anteriores. Considerado o modelo mais bem-sucedido de toda a Europa a nível de vendas, o Sportage assume-se como um verdadeiro embaixador da marca Kia e é hoje um best-seller em Portugal. A história e o legado deste modelo uniram-se assim à ousadia e modernidade da tecnologia, resultando numa reinvenção que reforça a aposta da marca em liderar a transformação automóvel. Primeiro começámos o ano com uma notícia fantástica, que foi a vitória do Kia EV6 no troféu europeu do carro do ano. A primeira vez que uma marca coreana ganha este troféu. Temos agora o lançamento do nosso modelo, eu diria quase mais icónico, aquele que é quase mais conhecido que a própria marca, o Sportage, e vamos, a meio do ano, lançar toda uma nova geração do Kia Niro, também com o nosso icónico Niro elétrico todo renovado, com as versões híbridas plug-in, a meio do ano, e no fim do ano um refresh do nosso Kia Exceed. Achamos que vamos fazer mais uma vez um recorde de cota de mercado em Portugal este ano. Batemos o ano passado, este ano vamos bater o nosso melhor resultado e estamos muito contentes e muito entusiasmados com o desenrolar deste ano. Apesar do momento de tensão que se vive no mundo, é preciso continuar a projetar o futuro e a ter a esperança de que a estabilidade e a paz irão vencer. A nossa redação está a acompanhar as principais reações das marcas e empresas a nível global que estão a tomar uma posição em defesa da liberdade e da democracia. Vale a pena passar também pelo Empower Brands Channel, o canal de YouTube que está a assinalar 2 anos de séries originais e exclusivas que estão a fazer a diferença no universo digital. Nós regressamos na próxima semana. Vamos contar consigo. Até lá. Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community e Fidelidade.